pelo fato de ter do cidadão ser livre e poder fazer aquilo que quisesse. Então, fazer aquilo que quisesse para si, fez para o país, e o país ficou grande. América do Norte, você fala. América do Norte, né? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Né? Nós nunca tivemos essa oportunidade. Mas veja, quando você cita Vargas vem com uma ditadura modernizante, no sentido de que pela primeira vez criar um Estado e criar o trabalho como virtude. Os Estados Unidos já tinha, na sua ideologia protestante, o trabalho como virtude. Exatamente. Calvino põe o trabalho como virtude. Exatamente. Nós tínhamos, na nossa estrutura colonial, o trabalho como vergonha. O bom é não trabalhar. Hoje em dia você quer ganhar na loto para poder não fazer mais nada. O que você faz que você ganhar 40 milhões? Eu não faço mais nada. É diferente É diferente de um americano. Fala, não, eu vou construir uma fábrica, uma indústria, entende? Eu vou tocar o país para frente. Porque, de um certo modo, você tem que, ao estudar história, entender que, em alguns momentos, o ditador tentou honestamente fazer algo para o seu país. Veja você, nossa ditadura militar foi cruel, foi uma das que mais tolheram os direitos, mas veja, você cita a Revolução do Livro. É uma orientação do MEC em 1972, no pior momento da ditadura brasileira, que eles recomendam a adoção de literatura produzida no Brasil para ser adotada obrigatoriamente em todo o ensino fundamental. Isso possibilitou todo essa fabulosa revolução, onde aparece aí Ruth Rocha, Ziraldo e Pedro Bandeira e todo mundo. E as crianças passaram a ler graças a esse trabalho da escola. Foi o poder público de uma ditadura que fez com que a escola começasse a fazer as crianças lerem por prazer. Histórias gostosas, literárias. Tá? A Ruth Rocha aparece, inclusive, fazendo livros para criticar a ditadura, como o Reizinho Mandão, o rei que não sabia de nada, mas cujos livros são adotados graças a uma lei da ditadura. Que não perceberam, né? Não é bem assim. Você há de acreditar, a gente tem que ser honesto para dizer o seguinte: eu não acredito que os ditadores militares, que os presidentes da ditadura quisessem fazer mal ao Brasil. Não, eu acho que eles achavam que eles estavam certos. Eles achavam que estavam certos. Mas tem uma questão aí que e aqui e ali eles acertaram. Você veja, por exemplo, o processo de construção de nação que começou basicamente na Revolução de 30, com Getúlio. Com Getúlio, basicamente. O Brasil nunca foi mais. Depois o Brasil, o Getúlio saiu, teve um momento de democracia até no Estado Novo. No final. Depois tivemos lá o Dutra e depois teve a eleição do Getúlio em 1950. Foi, depois tem Juscelino. Depois tem Juscelino, depois tem Jango. Todos eles estavam no processo de construção da nação, como cultura, tudo isso que nós temos. Mas ainda com dificuldade, ainda era proibido o voto analfabeto. Mas foi o Getúlio, isso foi depois. No tempo do Getúlio era proibido o voto da mulher. Da mulher, em 32 a mulher pode votar. Mas eu quero dizer que a ditadura fez essa lei meio que por inércia, por um movimento que já existia. Havia pessoas dentro do MEC, do Ministério que foi criado pelo Getúlio mesmo. Quer dizer, na verdade, se não tivesse a ditadura, a gente teria a mesma lei muito melhor. Nós teríamos uma lei muito melhor, né? Porque, claro, se houvesse liberdade. Se tivesse liberdade. Eu acho que a gente já estava no ponto de ter essa lei de envolvimento do Estado na produção, na distribuição de livro gratuito. Num país como o Brasil, que eu digo que tem um estofo cultural menos forte, menos denso, como os Estados Unidos têm, a função do poder público é absolutamente básica. Nós precisamos abrir a liberdade de empresa, de iniciativa do brasileiro, mas nós só podemos acelerar essa mudança cultural em prol da leitura e do conhecimento via poder público. Hoje eu preciso de você, Eliseu. São Paulo precisa que tenha um vereador 100% do tempo pensando nisso. Isso. Sabe, a escola municipal paulistana é melhor que a estadual, mas ainda está longe de ser o que a gente queria. Mas tem iniciativas excelentes, desde o tempo do Montoro, quando ele fez a sala de leitura, que foi uma revolução na leitura.
leitura em São Paulo. Os níveis de leitura do menino da escola, eu me acompanhava na época, da escola municipal, era exponencialmente maior do que a da escola estadual. E suponho que ainda seja. É difícil a gente ter estatística o tempo todo para todas as coisas, mas sem o poder público, olha, o poder público, principalmente o legislativo, meu querido. Infelizmente, a gente está passando por uma série crise, uma grande crise no legislativo, tanto a nível estadual, quanto municipal, quanto federal, mas sem ele nós não podemos viver. Você sabe, Pedro, você veja, por exemplo, na nossa conversa que tivemos nessa semana, eu levantei essa questão dos sistemas de ensino, né? O sistema de ensino é a questão da mercantilização da educação. Então, pode haver o ensino privado, mas tem que ter um Estado presente para que realmente não se deixe fazer com que a educação vire simples mercado. Então, o livro precisa ser protegido pelo poder público também num país como o Brasil. Então, você colocou uma coisa importante do legislativo. O legislativo pode atuar legalmente para impedir determinadas barbaridades que essa ou aquela cidade pode fazer, o Estado, com interesses econômicos escusos, de vender um determinado sistema de ensino para uma prefeitura e abrir mão dos livros do MEC. Eu posso fazer uma grave acusação sem dar os nomes aos bois? Por favor. Eu estou há muitos anos nesse mercado. É uma televisão, não é uma televisão democrática. Mas eu me lembro de uma ocasião em que o governo federal fazia compras grandes de livros para distribuição já, e que o diretor comercial de uma editora chegou para o dono dessa editora e falou: eu preciso de 19 chaves de carro. Então ele chegava na mesa de 19 pessoas importantes e punha a chave e dizia: olha, o seu é vermelho e está na 4ª fileira, e ia embora. As pessoas que decidiam a compra do livro didático. Barbaridade. Tá? Era assim. Barbaridade. Veja, melhorou. No tempo da ditadura era assim. Tá? Era assim. O poder era absoluto. Hoje não. Você não tem a mínima transparência. Hoje, graças ao legislativo e não ao executivo, a escolha é feita pelo professor. Você não tem mais um Deus ex machina para escolher o livro. É o professor que diz: eu quero o livro tal de química de fulano de tal, da editora tal. E o governo é obrigado a comprar aquele livro. Sabe, você não tem, sabe, então nós conseguimos. Você tem aí, por exemplo, já que você fala em mercado, eles têm que ser muito competentes para fazer cair no gosto do professor. Para fazer um livro tão bom que o professor escolha. Que o professor escolha. Claro, essa é a ideia. Claro, que tudo é mercadoria. Claro, todo mundo quer ter lucro. Vai todo mundo atrás. O meu livro, quando eu quero que seja vendido, eu quero ganhar um direito autoral. Mas seu livro é suficiente bom para todos gostarem. Mas se ele não for suficientemente bom, eu não tenho ninguém que obrigue o professor a adotar. Mas é isso que é maravilhoso. Tá, mas isso foi visto graças à pressão que aconteceu via legislativo, meu querido. Tá, senão o poder executivo fica empedernido ali, pode até ser democrático, mas se não for cutucado, aí eu tenho o poder de decidir. Eu escolhi ótimos livros para os professores adotarem. Quem pode ter esse poder, Eliseu? Não pode. Então é via legislativo que se cutuca com a vara curta do legislativo, que cutuca a onça. E você sabe que é por isso, né, que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, e existe assim essa saraivada de bronca, de críticas ao legislativo. Tem muita gente ruim e muita gente boa, claro. Mas o legislativo atrapalha os grandes negócios das grandes corporações, as grandes falcatruas do sistema financeiro. Dificulta, não vou dizer que impede, mas dificulta. É claro que tem gente que facilita, mas, no geral, o legislativo ele tem esse papel. E por isso... Desculpa, Eliseu, a imprensa só fala quando há corrupção no legislativo. Quando o legislativo impede uma corrupção maior, isso não sai na manchete. Exatamente. São dificuldades. E no judiciário também, né? No judiciário, no poder executivo. Só quando erra. Nós só informamos o erro.
Mas o Brasil está crescendo, o Brasil está melhorando. Eu acho que o fortalecimento do legislativo, você tem toda a razão, é muito importante. E é importante que as pessoas entendam que essa onda contra o legislativo, ela tem uma razão. É claro que existe coisas erradas. Mas porque quanto mais bombardeado nós somos, mais fracos a gente fica para poder impedir essas coisas que você fala. E menos o eleitor acredita no próprio voto e acaba desperdiçá-lo. Votar, por exemplo, por brincadeira. Eu tenho certeza que nas últimas eleições houve muito voto de brincadeira. Nós precisamos saber que esse é o único poder que nós temos. Isso eu quero te dizer que esse voto de brincadeira não foi uma campainha 4, não vamos nem dizer quem é, não foi uma campainha barata, foi milhões e milhões atrás para desmoralizar. Para desmoralizar o nosso próprio legislativo, gente. Que é importante votar bem para o executivo. Exatamente. Caramba, se a gente vota mal para o legislativo, nós estamos elegendo, sabe quem? Um proto-ditador. Verdade. Ué, só ele vai ter o poder. Falta um minuto para terminar. Eu queria saber assim, por que você tem essa inspiração de escrever para criança? Já me falou, mas eu quero que você fale de novo agora no final e despeça do pessoal. Gente, porque eu amo o futuro do teu filho. Se eu não acreditar em educação, em fazer literatura para o teu filho, abrir a cabeça do teu filho, o poder dele de sonhar, de fantasiar e de acreditar que é possível fazer um Brasil melhor, o que adianta? Eu vou escrever para quem? Para os desiludidos? Ah, não. Para adulto não escrevo. Eu escrevo realmente para o teu filho. Talvez para você não. Mas pode acreditar que quando Ruth Rocha apresenta um livro para o teu filho, quando Pedro Bandeira apresenta um livro para o teu filho, quando Ziraldo apresenta um livro para o teu filho, nós estamos querendo o melhor para ele, a cabeça dele aberta para construir esse país melhor, que ele construirá, eu tenho certeza. Eu queria agradecer muito ao escritor Pedro Bandeira. Maravilhosa a sua presença aqui. Eu vou dizer assim, eu também sou iludido, viu? Eu também quero. Eu tenho minhas ilusões, né? Acho que os adultos também têm. Eu acho que é importante que a gente continue tendo esperança o tempo inteiro. Eu quero agradecer a sua audiência e até uma próxima oportunidade com mais um Sala de Visita.